Às vezes, uma morte natural mais confortável pode ser o caminho mais humano. Mas ele não é o seu pai. É hora de deixar ele ir. A bactéria saiu do pulmão e foi para a corrente sanguínea. Até agora ele está respondendo bem ao tratamento. Oi, pai. É a Ellen e o Jeremy. Ele pode voltar para casa de repouso? Esperamos que sim. Bom, sabemos que ele escreveu o que ele queria. Textualmente. Não entubar. Mas ele não é o seu pai. Quanto tempo até começar a ver alguma melhora? Pode levar algumas horas, alguns dias ou nunca acontecer. Cada novo passo é ainda mais invasivo e pode causar mais sofrimento, com benefício mínimo. Ele nunca vai melhorar. Você não sabe Eu disso. sei disso, tá legal? Ele sabe disso. E o pai também sabe. É hora de deixar ele ir. Não vou desistir dele. Mesmo machucando ele, a coisa mais humana que eu posso fazer por ele é permitir uma passagem indolor e tranquila. E para isso, precisamos retirar ele do respirador. Garantimos que ele não vai sentir nenhum desconforto físico. Tá bom.